Poxa Deus, o Senhor vai mesmo me fazer pregar para aquele povo? Não vou não. Não vou mesmo. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 17, vai nos dizer: Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, no dia de hoje, o Senhor nos traz uma exortação sobre a desobediência. Porque aquele povo no deserto ficou rodando por 40 anos. Senhor, ele tirou o povo do Egito, colocou no deserto. E aquilo que era para ter acontecido em dias, aquela viagem que era para ter acontecido em dias, aconteceu em anos. Por quê? Porque aquele povo era um povo rebelde, de dura serviço, um povo soberbo, um povo arrogante, um povo ingrato. Então o Senhor se indignou, o Senhor não se agradou daquele povo. E por isso eles não entraram no seu descanso, eles não entraram no repouso de Deus, que era a terra prometida, que Deus havia prometido uma terra para eles. Na terra que emanava leite e mel. Com certeza era uma terra muito próspera, né? Que tinha muitos recursos, muitos mantimentos para eles. Mas não, foi um povo rebelde. Eles ficaram tanto tempo reclamando, sendo ingrato com Deus, adorando outros deuses, que de alguma forma Deus ele não se agradou e aquele povo acabou morrendo no deserto. Foi uma consequência que eles tiveram da desobediência. Outro exemplo, nós podemos citar o profeta Jonas. Deus ele falou para o profeta Jonas: você vai pregar para o povo de Nínive. Porém, Jonas, ele não foi. Ele desobedeceu a Deus. Preferiu ir para outro caminho, desviou o seu caminho. E ali no meio do mar, no meio de uma tempestade, os homens com quem estava com ele jogaram ele ao mar e ele foi parar na barriga de um grande peixe. Essa foi a consequência de Jonas. Só que Deus ele foi tão misericordioso que Jonas ainda teve uma segunda oportunidade, né? Porque ele ficou ali durante 3 dias, mas foi um processo ali, né? Foi como se fosse um castigo de Deus. E ali, quando ele foi cuspido de volta para a terra, ali ele pensou: não, agora eu vou obedecer a Deus. Lá na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, vai nos dizer: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O Senhor ele disse isso para Saul, né? Através da boca do profeta Samuel. E por quê? Nesse contexto bíblico, o que aconteceu? O Senhor tinha dito para Saul para ele matar a todos os amalequitas e também todos os seus animais. Como eles eram do exército, né? Então Deus ele tinha dado essa missão para eles.
Porém, o que aconteceu? Saul, ele desobedeceu a Deus. Saul, ele até matou os amalequitas. Porém, ele poupou a vida do rei, que era o rei dos amalequitas, o rei Agag. E também poupou a vida dos animais. Ele disse que a vida dos animais era para poder sacrificar ao Senhor. E foi quando Deus disse: me agrado muito mais da obediência do que do sacrifício. E conosco não é diferente. Quantos de nós já não desobedecemos a Deus em questão de pecado? Quando a gente sente no coração que não devemos fazer algo, no entanto, mesmo com aquele incômodo, sabe, com aquela falta de paz, mesmo assim nós fazemos. Porque quando nós estamos em desobediência para com Deus, a nossa consciência ela acusa. Isso é o Espírito Santo dentro de nós. Quando temos de fato o Espírito Santo, ele sente aquela tristeza e por isso nós sentimos aquela tristeza em relação à desobediência que nós fizemos para com Deus. Sabe, muitas das vezes é algo que Deus coloca no nosso coração para fazer, seja uma missão em relação ao nosso chamado, né? Seja em relação a pecado, como por exemplo, eu vou falar um pouco da minha história. Deus, ele tinha me dito que me queria pregando aqui para vocês, né, neste canal. Ele colocou o Chá com Propósito no meu coração. É um projeto de Deus, não é meu. Eu não caí aqui de paraquedas. Não é algo que eu queria fazer. Eu queria estar trabalhando de fato, né, em outra coisa. Só que o que aconteceu? Deus, ele fechou todas as portas para mim, em relação a emprego, em relação a trabalho. Só que mesmo assim eu não queria obedecer. Eu queria ali, eu estava tentando, fazendo de tudo para fazer outras coisas, sabe? E não aqui pregando a palavra do Senhor. Porém, Deus, ele falou de novo comigo. Vá, grave vídeos. Você tem um chamado. E depois de 2 anos, eu comecei de fato a dar mais atenção para o canal. Certo? Então, de fato, eu somente comecei a obedecer ao Senhor depois de muito tempo. Até porque também de início eu também não entendia muito bem o que era para eu fazer, como era para fazer. Deus, ele tinha me dado essa missão, só que eu também estava um pouco assim, digamos, procrastinando muito. Eu estava também muito incrédula, pensando se de fato era isso que eu deveria fazer. Sabe? Por muito tempo eu fiquei meio assim, sabe? De, poxa, me expor também, né? Gravar vídeos. Então, o Senhor, ele me pediu a obediência. E eu tava também que nem o povo do Egito,
rodando, sabe, ali no deserto. Eu tava que nem esse povo, sabe? E parecia que antes nada fazia sentido para mim. Porém, quando eu comecei a obedecer de fato a Deus, quando eu coloquei nas mãos do Senhor, as coisas começaram a fluir na minha vida, sabe? Então, a obediência, ela vale a pena. Porque quando nós somos obedientes, nós de fato somos muito recompensados, sabe? Em todos os sentidos. Deus ama a obediência. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Espero que tenha te edificado de alguma forma. Eu vou orar pela sua vida. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós clamamos a Ti e já te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa exortação em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nós clamamos, te pedindo, Paizinho querido, para que tenha misericórdia de nós, ó Pai. Se em algum momento nós fomos desobedientes, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos perdoar. Senhor Deus, tende misericórdia, Senhor, das nossas almas, ó Pai. Tende misericórdia, Senhor, se nós fomos de coração duro, se nós fomos soberbos ou arrogantes. É em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer de nós vasos novos, que o Senhor possa nos moldar, Senhor, de modo que nós sejamos obedientes a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor também possa fazer com que nós venhamos sempre estar de coração aquebrantado diante da Tua presença, que nós sempre sejamos gratos, Senhor, e não pessoas ingratas. Senhor, meu Deus, tira toda a rebeldia dos nossos corações. É assim que te pedimos, assim que desde já agradecemos. Amém e amém. E se você ficou neste vídeo até aqui, se você gostou, curte, deixe seu like, comente, compartilhe, seja um evangelista e espalhe para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.